Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, nossas boas-vindas mais uma vez, àqueles que nos acompanham, àqueles que rezam conosco nessa transmissão, que pela primeira vez chegam aqui nessa transmissão ou que sempre nos acompanham, né? Já se tornou um hábito, um costume, nestes mais de 90 dias de companhia que vocês nos fazem e nós aqui também fazemos a você que acompanha-nos. É sempre oportuno dizer que você participa ativamente da transmissão. E a gente faz questão de registrar isso. Nossa missa poderia demorar metade do tempo se nós não dedicássemos tempo a falar o nome, a dizer as intenções. Poderíamos rezar com metade do tempo. Mas isso para nós, não importa o tempo. Pelo menos para mim. E para quem trabalha comigo também. O tempo é o que menos importa. O que importa é a qualidade, a intenção, o conteúdo que chega até você. E se você tem paciência de ficar conosco, melhor ainda, que a gente faz com mais tranquilidade essa celebração. Vocês já estão sem a Eucaristia, aí vou eu aqui fazer com pressa também a palavra? Não. A nossa opção aqui foi dar a vocês uma palavra um pouco mais demorada, mais refletida, mais à vontade, para não parecer que é só um cumprimento de um preceito que estamos fazendo aqui. Nós estamos tentando chegar até você, alimentar a sua fé, sua esperança. Nós estamos tentando usar todas as ferramentas. Hoje fui comunicado que uma última tentativa nossa com um perfil pessoal chegou a um número muito expressivo no dia de hoje, com apenas 8 dias de lançamento dessa ferramenta, o Instagram do Padre Patrick. Eu falo a verdade, se você está ali, está se identificando com o que se faz ali, o tempo para mim agora é o que menos importa, a quantidade. O que importa é que a gente está conseguindo chegar a mais pessoas. E isso a gente vai fazer. Todo o trabalho, toda a energia, toda a força que eu tiver que colocar com a nossa equipe para chegar mais longe, para ficar mais perto, nós faremos. Então, se você se simpatiza com isso, é bem-vindo. E se não, tem o direito de não, de não estar conosco. Tem muita gente hoje aqui, a gente mais uma vez agradece a essa audiência expressiva, para uma celebração que é diária, para uma transmissão que é diária, o que vocês estão fazendo é histórico. Mas me permitam fazer aqui uma espécie de síntese de o que acabamos de escutar. A primeira leitura mostra o desfecho do sítio, do cerco a Jerusalém. O desfecho é a prisão do rei, a nomeação de um outro rei e a deportação de milhares de pessoas para a Babilônia.
nós estamos chegando ao chamado exílio babilônico. Quando, depois que a Síria toma o Reino do Norte, em 722 aproximadamente, aí em 587, pouco depois, um pouco antes, para alguns relatos, aí é a Jerusalém, é a capital, é o sul, é a sede da Palestina que agora é entregue nas mãos dos babilônios. A Síria perde força, os reis da Síria começam a perder força, com isso surge uma figura poderosíssima nesse tempo, chamada Nabucodonosor. Esse homem vai fazer um estrago, vai destruir o templo, vai levar cativo grandes nomes da profecia de Israel. Grandes. Esse tempo, provavelmente, nós estamos falando de um tempo em que Daniel, o profeta Daniel, e talvez ladeado por ele, ou ao lado dele na profecia, de modo bem contemporâneo, o grande profeta Jeremias. É um tempo duro, é um grande golpe na história de Israel, porque eles derrubam tudo, destroem o templo, destroem aquilo que foi construído com muito, mas muito esforço. E o autor sagrado, que está escrevendo o segundo livro dos reis, deixa claro que isso acontece por causa da infidelidade do povo. Por quê? Porque o povo começou a se dispersar naquilo que era próprio do amor, da reverência, da unidade, com a monarquia e com seu Deus. Começaram a ter influências de vários deuses e de vários reis. Os reis de fora que cercavam Jerusalém, oferecendo proteção em troca de subserviência. E agora a presa é fácil, né? Porque o pequeno Joaquim é um menino. Teria por volta de 17, 18 anos, quando o reinado cai na mão dele num momento tão doloroso, tão triste, que é o da deportação. Agora, mais tarde, quando nós cristãos fomos olhar estes textos, nós enxergamos alguns paralelos com a situação que Jesus encontra os discípulos, que ele encontra a humanidade. Naquela ocasião, nessa da primeira leitura, o povo estava preso, sem direito a orar a sua palavra, sem direito ao acesso a Deus, por causa de um invasor. Agora, são outros inimigos, são as lideranças do templo, que tiraram o povo do templo. Na primeira leitura nós vemos a destruição do templo de modo físico, e é claro que também de modo moral, né? Porque degradaram, destruíram aquilo que estava construído desde o tempo da dinastia de Davi e Salomão. E agora, Jesus encontra um templo também destruído, mas não as paredes, destruído pelas pessoas. A postura, a atitude dos seus líderes acabou, esvaziou o sentido do templo. Aí ele então sentencia, como acabamos de escutar, no final desse capítulo 7 do Evangelho de Mateus, fechando o chamado discurso da montanha. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Duas coisas são muito importantes para nós no texto que acabamos de escutar. Primeiro, a ligação que o texto tem com um outro sermão de Jesus, com aquele discurso do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Qual que é o discurso? O discurso da vida prática. O discurso da vida prática. Se nós pegarmos o que Jesus disse aqui, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a palavra, faz-nos lembrar daqueles que aparecem no capítulo 25, como os benditos e os malditos. É uma ponte estabelecida claramente aqui. Os benditos e os malditos apresentados já no capítulo 5, nas bem-aventuranças, apresentado aqui, vai se ligar aos benditos e malditos lá do capítulo 25, quando o desfecho dessa missão, o desfecho da linguagem, do conteúdo, do anúncio público de Jesus vai chegando ao seu final. O que significa isso, padre? Explico para vocês. O povo estava acostumado a um discurso afastado da prática.
era o discurso dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei. Homens doutores na palavra, no conteúdo, mas no conceito, não em humanidade, não em sensibilidade, em fraternidade. Disso eles não entendiam. Não entendiam de sensibilidade espiritual, pastoral. Isso ficou para trás. A eles importava dominar a lei, dominar, controlar, mutilar, escravizar as pessoas através da lei. É por isso que Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Mas aí ele continua o discurso, e aí entra aquilo que para muitos é o início de todo o grande projeto. Por isso que esse texto, principalmente os versículos 21 a 29 do capítulo 7 de Mateus, é um texto usado nos casamentos. Não sei se aqui alguém, ou me acompanhando agora, já usou ou já viu algum casamento com esse texto. Eu fiz muitos casamentos, graças a Deus, pretendo fazer outros tantos, e muitos deles escolhem esse texto. Quem constrói sua casa sobre a rocha e quem constrói sua casa sobre a areia. E na ocasião dos casamentos, eu sempre aproveito para dizer isso aos noivos, né? Aos nubentes. O que vocês estão construindo? Com o que se preocupam? Se vocês entendem que essa casa aqui é a casa visível, a casa de pedras, de tijolos, de cimento, areia, barro, brita, não entenderam nada. Não entenderam nada. Tanto é verdade que eu conheço e já acompanhei alguns, inclusive eu reprovo veementemente esse tipo de prática. Gente que vai se endividar absurdamente para ter uma casa maravilhosa antes de casar. E depois que entra dentro da casa, o casamento dura isso aqui, ó, pouquinho. Por quê? Gastou tanto tempo preocupado com a casa material, esqueceu a casa espiritual, a casa moral, a casa afetiva. Esqueceu o outro. O homem passou tanto tempo cuidando da casa que perdeu a mulher. E às vezes até ganha um par de chifre por isso, né? Fazer o quê? Quem não dá assistência, né? Vai abrir uma concorrência. É assim que vocês falam? Eu aprendi isso outro dia com uma pessoa que falou isso, né? Não vou citar o nome não, e vocês deixam ser curiosos. Mas de fato, se você começa uma família preocupado com paredes, tijolos, escada, terreno, está errado. Está errado. Isso não segura seu casamento. O que segura seu casamento? Fé, esperança e amor. É isso que segura um casamento. Com isso você enfrenta casa ou sem casa. Você enfrenta uma casa boa ou uma casa debaixo de uma ponte. Que eu não quero que você vá parar lá, mas você enfrenta. Você enfrenta casa própria e enfrenta aluguel. Você enfrenta uma casa com quartos espaçosos, banheiros e mais banheiros. Até porque eu não sei porque vocês estão fazendo essas casas desse tamanho. Para botar um menino lá dentro. Trem trapalhado que vocês fazem. Faz uma casa grande. Outro dia eu fui inaugurar uma casa, abençoar uma casa, né? Padre, eu casei eles. Padre, o senhor vem fazer o casamento, você vem abençoar a nossa casa? Vou. Chego lá, os sujeitos fizeram uma casa de 400 mil reais. Já começa a bobagem por aí, que ninguém precisa de uma casa desse tamanho. É bobagem. Isso é para mostrar muito para os outros que tem. Isso é bobagem. Casa desse tamanho é desnecessário. Ninguém me prova que vai usar todos os cômodos de uma casa nesse valor. Ninguém me prova. Ninguém. A menos que vocês vão ter 10 filhos. Mas era o contrário. Antigamente, os pais pegavam 10 filhos e botavam num cômodo. Agora vocês fazem 20 cômodos para botar um menino. E quer que esse trem dá certo? Não dá certo. Vai dar tudo errado. Porque vai ficar sozinho lá dentro, vai se isolar, depressão vai montar em cima do couro e não funciona. Casa se começa com um edifício espiritual, afetivo, humano. Parede, tijolo, bloco, cimento, isso tudo é lixo. Prova disso que às vezes cai e o casamento não acaba. Agora tem casamento que acaba e a casa fica lá. Isso não importa não, gente. Não é dessa casa que Jesus está falando, não. A casa que ele está falando é a casa da vida. É a palavra. Ela é a pedra. Jesus Cristo. Tem hora que eu chego nas casas, eu não sei se você sabe disso, se não sabe é bom saber, eu não gosto de entrar em casa sem cruz. Não gosto, né?
Aliás, eu não gosto nem de fazer amizade com quem tem raiva de cruz. Mas se você tem a raiva da cruz, né, eu até posso conversar com você um dia e explicar por que não precisa ter raiva da cruz. A cruz é um símbolo para nós, deveria ser para todos, de vitória. Mas se você não entende assim, eu respeito. Mas você chega nas casas umas horas, rapaz, tem quadro de tudo quanto é coisa. Quadro maravilhoso. Quadro de Da Vinci, baseado nas obras de Picasso, baseado essas obras assim maravilhosas. Monet, essas não todo. Você não acha um quadro de Jesus. Você não acha uma cruz. Não tem um símbolo que lembra a nossa fé. Eita, saudade que eu tenho quando vocês iam construir a casa e tinha um lugar certinho de botar a cruz. Lugar de botar os santos. O santo da nossa devoção, Sagrado Coração, Nossa Senhora, São Pedro, São Paulo. Agora não. A preocupação é uma televisão imensa que ninguém usa. Bota a televisão na sala. Aliás, eu tenho oferecido cursos de arquitetura moderna. E esse meu curso de arquitetura proíbe que você faça sala de TV, proíbe que você faça cozinha, porque você não vai usar. Hoje você só usa o quarto. Para que você fazer essa casa com sala, com não sei o que, com lugar de buffet? Bobagem, faz só quarto. Passa um corredor grande assim na casa, chega lá, faz as tocas, né? Que cada um quer uma toca mesmo. Banheiro dentro do quarto, é bom e é ótimo, né? Frigobar dentro do quarto, fogão dentro do quarto, geladeira, colchão, cama, tem até isso. Tem televisão dentro do quarto, computador, tá tudo dentro do quarto. Você chega, passa direto pro quarto. Raríssimas são as famílias que reúnem numa mesa para comer. É que se gasta dinheiro com isso. Meu curso é um curso muito moderno. Não faça mais sala de cozinha, nem faça mais nem sala nem cozinha. É bobagem. Varanda então, coitados dos que fazem umas varandas, roda aquela casa de varanda, né? Para morar sozinho. Não usa nunca. A casa que nós temos que dar gigantesca importância é a vida. É essa. Paulo diz que nós somos a morada, o templo do Espírito. A casa do Espírito. Pedro diz que nós somos pedras vivas nesse edifício do Cristo, a igreja. Se nós levarmos em conta que o tempo comum, que a gente usa o verde, né? Para alguns, é o tempo da igreja. Se nós temos o ciclo do Natal, o ciclo da Páscoa, como aquele momento alto da ação da Trindade, nós temos no tempo comum um desdobramento da vida pública de Jesus, a formação da nova comunidade, através do chamado e envio dos discípulos, como o tempo da igreja. É o tempo da catequese, de caminhar com o mestre, de descobrir as maravilhas desse mestre. Então, se de fato o tempo comum é o tempo da igreja, nós estamos no tempo comum. Está na hora de transformar todas as nossas casas em igrejas domésticas. E eu tenho dito, nada melhor do que nesse tempo de pandemia, em que a gente pode devolver a casa o lugar de igreja, e a igreja o lugar de casa. Quantas pessoas separam minha casa, minha igreja, minha casa, minha igreja? Igreja não entra dentro de casa. Não pode, não dá certo. O primeiro convidado que você deve chamar na sua casa é Jesus Cristo. Pensou em construir? Ponha ele lá. Ele é a pedra fundamental. Você sabe o que é a pedra fundamental? Pedra fundamental é o ponto de partida de toda a construção antiga. Toda a construção que se preze. Tem um ponto, uma pedra fundamental, isto é o ponto, é como se ela segurasse toda a estrutura. A pedra fundamental, rejeitada pelos demais pedreiros, é Cristo, que se tornou a pedra angular da nossa fé. É isso que o texto está dizendo. Aí sim, aí pode vir enxurrada, vento, tempestade, traição, desemprego, pandemia, pode vir o escambau, inveja, ciúme, sogra, genro, pode vir quem quiser na sua casa, o que quiser, e essa casa está de pé. Mas não está de pé as paredes, está de pé marido, mulher, filhos. É isso que fica de pé. Parede não resiste. Parede estraga, se você deixar sem cuidar, estraga, teto estraga. Recentemente nós tivemos uma limpeza geral aqui. Morcego, escorpião, caranguejo, tudo. Subiu aqui e tomou conta.
Nós precisamos cuidar uns dos outros. Tinha rato de mais de 3 quilos aqui em cima dessa casa. Um pouquinho de exagero, um pouquinho só. Os ratos caminhavam aqui, a gente pensava com uma capivara aí em cima. Tem gente que achou que era gato. Eu falei, que gato? O que, minha filha? Isso aqui é rato. Ou seja, isso aí, vai estragar. Agora, coração, pensamentos, ações, atitudes, sentimentos, isso não pode estragar, não. Se estragar, já era. Eu espero que hoje você seja conduzido por essa liturgia a pensar sobre a sua casa. O que é a sua casa? Sua casa são ainda as paredes? Sua casa é seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus primos, seu padrasto, sua madrasta, ou sua boadrasta, né? Que eu não sei como é que é a sua, ou seu bondrasto, né? O que é a sua casa? Sua casa é parede, televisão, geladeira? Se estraga, queima. E costuma provocar briga. Sabia disso? Terreno, fazenda, casa, sítio, prédio, apartamento, tudo costuma ser motivo de briga. Agora me fala se você já viu alguém brigar para cuidar mais um do outro. Não, briga para ver quem cuida menos. Para cuidar mais, não. Briga para ver quem cuida menos. Agora, de carro, bicicleta, moto, sem falar de um monte de gente que enche a casa de tranqueira. Tem 3 pessoas na casa e tem 5 televisão. Para quê? Eu acho que tem gente que faz casa para mostrar para os outros que ele venceu na vida e o outro ficou para trás. Só pode. Porque tem gente que faz uma casa, ele briga lá dentro com a mulher dele, ela fica perdida 2 semanas lá dentro e ele não acha. Como é que pode umas casas dessa vai dar certo numa vida? Não vai dar certo. Eu já dei a dica, lembra do meu curso de arquitetura moderna? Minha arquitetura é moderna. Corredores de no máximo 60 centímetros. Que eu quero ver quem vai brigar e não vai passar colado um no outro. O sujeito faz umas casas que o corredor da casa é do tamanho do lote. É claro, a mulher pode ficar 2 semanas lá dentro, nem encontra ele, não sabe nem onde ele está. Quero ver se eu tivesse casado. Menino, ia fazer a casa tudo apertadinho, tudo, que qualquer briga, qualquer raiva que fizesse um no outro, tinha que passar um colado do outro. Mas como eu não casei, eu me tornei padre, eu tenho que ajudar vocês agora a quebrar essas casas, fazer umas casas pequenas. E aí da construção civil, se vier brigar comigo, né? Casa pequena dá para fazer mais até, dá para multiplicar. Lembra? Corredor pequeno. Quem é que está já casado? Já casado, Cleister. Corredor pequeno, viu? Poucos cômodos. Corredor pequeno. Diana, se não virar freira, corredor pequeno. Alícia, alecrim dourado. Corredor pequeno. Pedro é engenheiro, né? Dane-se. Não quero nem saber se é engenheiro, se não é, do que ele é engenheiro. Fala para fazer uma casa pequena, que a hora que um ficar lá dentro com raiva, é obrigado a passar pelo outro. Combinado? Bom que tá entendido. Você não vai precisar que vai ser padre, né? Você vai cuidar da casa dos outros. Você como padre não vai precisar fazer sua casa, não. Só sua casa paroquial. Falei muito hoje, né, menino? Misericórdia. Crê em Deus, Pai. Deus nos ajude a transformar a nossa casa na igreja. Transformar a nossa igreja numa família. E o mundo inteiro é irmãos e irmãs. Numa só família. Porque um só é o Deus, Pai de todos nós.